Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma vez com muita alegria, muita gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E, aliás, hoje uma pílula, meus amigos, muito especial. Todo mundo sabe, hoje é sábado, dia 10 de fevereiro. Para muitas pessoas, um sábado de carnaval, sinônimo de folia. Para nós que buscamos o desenvolvimento espiritual com todo respeito a quem tem uma proposta diferente, é mais um dia de crescimento interior. Né? Mais um dia para que nós tenhamos oportunidade de mergulharmos em nossas consciências, né? Fazemos uma autoanálise profunda a fim de que a gente possa realmente crescer um pouquinho mais, é ou não é? Em direção à vida que a gente deseja ter. E para nos ajudar nessa reflexão especial desse sábado de carnaval, eu queria te contar uma história que é inédita para nós aqui na Pílula do Evangelho, a respeito do nosso querido Chico Xavier. Aproveitando que estamos aqui na cidade de Uberaba, né, daqui a pouquinho, inclusive nós vamos no Memorial do Chico, visitar a sua casa. Hoje à noite temos uma palestra na cidade, amanhã de manhã tratamento espiritual. Então, assim, nosso coração é da Falange do Bem, né? Tem um monte de gente aqui conosco, tá exultante de alegria. Então, falar do Chico é sempre falar de uma grande escola para todos nós. Mas essa história, gente, que o Ramiro Gama nos conta, nos diz do Chico uma vez visitando Belo Horizonte. E aí o Chico estava visitando, estava descendo uma rua no centro de BH, quando ele de repente passa por um prédio de 10 andares que estava inclinado, visivelmente inclinado. E era um prédio assim, que tinha recebido a BITS, né, recentemente, né, que estava praticamente regularizado pela prefeitura. E aí o Chico para, vê aquela, né, cena inusitada do prédio inclinado e um monte de gente falando mal da construtora, do engenheiro, do pessoal da prefeitura, entendeu? E assim por diante. Nisso, o espírito de Emmanuel, meus amigos, vejam só, aparece a Chico e fala: "Tá vendo, meu filho? Por causa de um pequeno erro de cálculo, uma construção imensa dessa de 10 andares, para muitas pessoas, fica inutilizada. Imagina só o que acontece com a vida de todos nós, quando por causa da nossa invigilância, por menor que seja, nós corremos um risco muitas vezes de perder uma existência inteira." Meus amigos, qual de nós nunca passou por algum tipo de tentação na nossa vida? Qual de nós nunca teve assim à beira, de repente, de cometer algum desatino ou de cometer determinadas atitudes que gostaria de não cometer, mas acaba cometendo, né? Qual de nós que não tem algum tipo de desafio que cruza, né, nosso dia a dia? Isso faz parte da jornada humana que testa a nossa capacidade de se manter no foco, de se manter alinhado com os nossos valores espirituais, de se manter alinhado com a nossa paz interior. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, lembrando Jesus que nos convidava à vigilância, relembrando o espírito de Emmanuel, essa passagem importante do Chico, nós convidamos a todos vocês junto conosco a refletirmos sobre o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas. Infelizmente, muita gente ainda não amadureceu. Né? Muitas pessoas querem uma vida feliz, mas cultivam infelicidade ao seu redor. Pensamentos infelizes, atitudes infelizes, guardam rancor, amargura e tristeza, mas ainda assim querem alegria e serenidade, né, ao seu redor. É inviável, concorda? Se você planta uma semente de uma árvore, a gente sempre fala disso aqui, você vai colher a fruto correspondente. Não tem jeito de plantar, lembra-se, uma goiabeira e colher uma maçã. Nunca vou me cansar de repetir esse exemplo. E aí a gente começa a refletir. Quantos de nós falam assim: eu quero ser mais feliz no amor, mas infelizmente não valoriza a própria família, quando tem um relacionamento conjugal, acaba se perdendo com ciúmes, com posse, né? Acaba não cuidando devidamente da outra parte e assim por diante. Ah, eu quero ter uma família feliz, mas quando tem os seus filhos não dá devida atenção, terceiriza a educação para a televisão, para a internet, para o WhatsApp, para o vizinho, para o show que vai ter, ao invés de passar tempo com seu filho de qualidade, educando, ensinando, dando exemplo, apresentando o evangelho, e aí a gente não entende o resultado. E assim por diante, né? Eu quero ter um trabalho melhor e ser mais bem-sucedido na vida financeira, mas tem preguiça de estudar, não se esforça para se aperfeiçoar, não é verdade? Não quer aprender coisas novas dentro do ambiente de trabalho, quer chegar no horário e sair no final. Então, assim, fica difícil. Entende? Se nós vivemos, meus amigos, de maneira mais ou menos, se você é um ser humano mais ou menos, porque você vai ser um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, um funcionário mais ou menos, enfim, um ser humano mais ou menos, é claro que a vida vai ser o quê?
Mais ou menos, não é verdade? Não tem como a gente acreditar que, ignorando esses erros de cálculo, que são pequenas atitudes que para nós são irrelevantes, como as negligências que nós fazemos em relação a muitas posturas que nós temos, que ignorar que essas pequenas atitudes não vão ter repercussões espirituais. Tem sim, e como tem. Quantas vezes, né, nós ouvimos histórias de pessoas que comprometem uma existência inteira porque são mentirosas, porque enganam para ter sexo, enganam para ganhar dinheiro, enganam para ter algum tipo de favorecimento. Quantas almas ficam magoadas e infelizes exatamente por se sentirem ludibriadas? É um pequeno detalhe na mente do mentiroso. Isso só para citar um exemplo, mas para a pessoa que sofre o efeito, não tem nada de detalhe. Então, vamos com todo carinho nos lembrar, principalmente nessa época de carnaval, que tantas pessoas se esquecem dessa vigilância e acabam tropeçando nos próprios impulsos, nos desejos mal trabalhados, né? E muitas vezes até inconsequentes. Nos lembremos desse ensinamento maravilhoso que Emmanuel nos trouxe, né, através dessa experiência do Chico, junto com o seu prédio inclinado lá em BH, e com certeza relembrando Jesus. Tenhamos vigilância em relação às nossas escolhas. E pelo amor de Deus, né? Ninguém está falando isso no intuito de meter medo em ninguém, né? Pelo contrário, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não. Vigilância é algo que pode ser feito com carinho e com leveza. E esse é o propósito, né, meus amigos? Essa é a ideia. É que a gente possa vigiar as nossas escolhas, as nossas atitudes de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, né? Com a consciência tranquila do homem de bem, da mulher de bem, que se esforça para ser um ser humano melhor a cada dia e que fica feliz com essa possibilidade. E não ser um peso, né? Que nós temos que carregar porque nós não podemos errar e que temos que ser perfeitos. Não é nada disso. Todo mundo é imperfeito por hora, pelo menos aqui na Terra. Vamos aprendendo com as imperfeições. Mas claro, se a gente puder dar uma mãozinha para Deus nos ajudar, sendo um pouco mais vigilantes, também não custa nada, né? É ou não é? Que Jesus te abençoe nesse sábado maravilhoso. Luz e paz para todos vocês em mais desses 100 países que, graças a Deus, recebe a pílula do nosso amado Evangelho, e em especial para a cidade de Uberaba, né, que com tanto carinho nos recebe e que, do mesmo jeito, quando eu estive em Pedro Leopoldo, a primeira cidade que abrigou Chico, né, que nos trouxe uma emoção muito grande, aqui também acontece a mesma coisa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por compartilhar, como sempre, as nossas pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Com bastante vigilância, porque a gente não quer que o nosso prédio incline, hein? Até breve, até muito, muito breve.